Oi, povo lindo! Chegou o fim de semana, sextou, vamos todos? Vamos terminar o dia, né? Passando aqui que eu acabei de finalizar um atendimento e aí conversando, né, com a cliente antes de fazer a aplicação de reiki, a gente conversando, porque né, ela vem fazer o reiki, mas ela é amiga também. E aí ela falando da situação dela, enfim. E eu tô olhando aqui do lado de cá na minha mesa e observando e me vendo em muitas situações do que ela estava contando. E aí eu fiz o vídeo, aí tem um vídeo anterior que fala sobre a ferida da rejeição, né? E aqui a gente vai falar rapidinho, que eu quero trazer uma cartinha sobre a ferida do abandono, né? Cada ferida traz uma máscara, que é um mecanismo de defesa, nada mais do que isso, né? Para a gente não viver a dor, né? Então, a ferida do abandono, que vem também através dos nossos genitores, normalmente através do genitor do sexo oposto. Eu tenho, eu sou a cara do abandono com a ferida emocional, com a máscara do dependente, né? Então, quando a gente escuta muito falar de dependência emocional, é exatamente isso, né? A pessoa tem essa ferida do abandono dentro dela, geralmente é bastante aberta, porque é muito difícil. A ferida do abandono, com essa questão da máscara do dependente emocional principalmente, né? Faz a gente viver situações que trazem cada vez mais situações e pessoas que vão fazer a gente sentir essa ferida arder, né? Então ela estava contando aqui e eu olhando e falava, nossa, ferida do abandono, conheço muito, né? Claro que eu não falei assim para ela, nem era o caso, nem era esse tipo de atendimento, né? Mas escrito assim, sabe? Uma frase que ela falou, eu falei, repete, por favor, essa frase, para ver se ela se ligava do tal da dependência, sabe? Emocional. E ela falando do casamento dela, que tá finalizando, que vai se mudar e tal. Eu fazia tudo para dar certo, eu tava tentando fazer dar certo. Eu falei, repete essa frase, né? Porque num relacionamento, num casamento, nós somos dois. O casamento é feito de três partes. Eu, individual, né? Eu tenho a minha vida. O outro individual também tem a vida dele, os projetos, enfim, profissão, tudo. E esses dois juntam 50% de cada um para botar nessa terceira pessoa que é o relacionamento, certo? E aí ela falando isso, eu tava fazendo tudo para dar certo, eu tava tentando fazer o negócio melhorar. Eu falei, repete. Aí ela, o quê? Eu falei, isso que você acabou de falar. Onde é que tá o nós na querência do tentar fazer melhorar? Não existe o nós. Então, você tá trabalhando sozinha para uma coisa acontecer, quando teriam que ser duas pessoas. E aí entra a parte da dependência emocional, porque ela já fez esse movimento algumas vezes e ela sempre volta. Ela volta, porque eu tenho pena. Porque sempre tem uma desculpa, mas não é nada disso. É simplesmente a dependência emocional, né? Aquela dependência de estar junto, porque não depende financeiramente, não depende para nada. É dependência emocional, né? Eu vivi isso durante 17 anos na minha vida, no meu relacionamento com o pai dos meus filhos. Era extremamente dependente emocionalmente dele. Eu aguentava um monte de coisas. Hoje tá tudo bem, né? Já tenho conhecimento, ferida superada, história superada. Hoje a gente é bastante amigo. Batinga.
Hoje a gente se entende de uma forma melhor, mas já foi tiro, porrada e bomba. A separação foi muito traumática, tanto para mim quanto para os meus filhos, né? Saí do casamento com 3 crianças, cada um com sua mochila, e vim embora. Para onde? Para casa da minha mãe. Mas uma questão de dependência emocional, né? Que isso é um movimento já da minha família. Todo mundo tem essa ferida da rejeição, do abandono dentro, na minha família inteira. Então todos são dependentes emocionais mesmo. Todo o movimento da minha família, né? Todo mundo sai de casa, vai viver a vida, mas tudo que acontece, qualquer coisa acontece, o que acontece? A gente volta para casa, né? Para casa dos pais. Todos, meus tios são uns 14, agora tem menos. Mas sempre foi assim. Eu cresci assim também, vendo essa dinâmica, né? Minha mãe casou com o pai do meu irmão, separou, e o que a gente fez? Voltou para casa do meu avô. Meus tios saíam da casa do meu avô, casavam, arrumavam namorada, acontecia, voltava para casa do meu avô. E o meu avô, que era a raiz de muitas feridas emocionais da minha família. Óbvio que ele também tinha as dele, né? Que foi o que ele recebeu. Então deu para entender como é que a gente consegue identificar alguns padrões que a gente tem, porque é difícil você chegar com sinceridade para você e falar realmente, parar e olhar, será que eu amo essa pessoa de verdade? Ou será que eu tenho costume? Será que eu tenho uma dependência, né, dessa pessoa? Será que eu tô com medo de ser abandonado de novo? E por isso eu faço tudo pela outra pessoa, mas não faço por mim. Tem muito a ver com a ferida da rejeição que eu falei no outro vídeo. Então começa a prestar atenção. Não é fácil a gente ser sincero com a gente mesmo, o nosso ego não permite, né? Porque senão a gente vai começar a prestar atenção e vai começar a virar a chavinha, mudar a frequência. E é isso que a gente tem que fazer. Exatamente o que a nossa mente não quer que a gente faça. Certo, gente? Começa a prestar atenção com sinceridade, né? Nas situações da vida, na história da sua família, de que forma você repete um padrão negativo do seu sistema, sabe? De que forma você vive as mesmas crenças que limitam você de ser mais, né? Que causam culpa na gente quando a gente... Presta atenção, quando a gente está um pouquinho mais feliz do que a gente viu nossos pais, nossa mãe ser, a gente automaticamente, inconscientemente, ativa um processo de culpa. A gente sente culpa por estar vivendo uma felicidade que a nossa mãe, nossa família não teve. Olha aí, movimento, a carta da roda, que fala exatamente disso. Se a gente não se olha com verdade, né? Se a gente não se percebe, não faz um movimento, a gente vai viver sempre mais do mesmo. E aí vem o universo com toda a força dele, aumentando a intensidade das situações, né? E aí vem brigas, aí vem discussões, etc, 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 para a gente fazer esse movimento na nossa vida, para nós. Não é para o outro, não é para ajudar o outro vai ter que dar o jeito dele, vai ter que procurar ajuda. Só que eu preciso fazer por mim. E a gente, com a ferida da rejeição e do abandono, a gente faz sempre pelo outro, para não ser rejeitada, para não ser abandonado. Fez sentido para vocês? Segue aí, deixa o coraçãozinho e vamos que vamos trocando. Conta para mim se você tem essa ferida do abandono. Se você se sente dependente emocionalmente de alguém.
Beijo, gente. Final de semana de luz pra você.